Alô, meus queridos amigos e irmãos, aqui quem fala é Bruno Tavares. Estamos aqui no Raiz Espírita dessa semana, que é sempre um bate-papo fraterno com minha querida amiga Valéria Pessoa. Valéria faz parte da Associação Espírita Casa dos Humildes e essa alma em profunda sintonia comigo nas questões da doutrina espírita. Valéria, estamos eu e você ainda sobre a psicosfera de uma reunião na qual eu e você participou dias atrás, que foi uma reunião de estudo, mas que girou em torno da obra de Leon Denis, este grande espírito maravilhoso, espírito das Gálias, não é? O autor de O Gênio Céltico e O Mundo Invisível, e de tantas obras imortais como Depois da Morte, No Invisível, Problema do Ser, do Destino e da Dor, Cristianismo e Espiritismo, O Grande Enigma e por aí vai. Eu queria, Valéria, na tua opinião, que importância tem esse gigante da filosofia espírita, não é? Esse verdadeiro apóstolo do espiritismo, Leon Denis, que importância ele tem? Como você o situa dentro da nossa querida e amada doutrina espírita? Com a palavra a você, minha querida Valéria Pessoa. A importância de Leon Denis para o Espiritismo é vital, não é, meu amigo? Porque a gente seria muito injusto de dizer que ele continuou o Espiritismo após a morte de Kardec. Foi mais que isso, ele consolidou dois espíritos, Leon Denis e Allan Kardec, dois espíritos de mesmo nível, que compartilharam outras existências, interagindo e tendo missões de objetivos similares. E isso é tão verdadeiro que eles alternaram as posições hierárquicas ao longo da história, para você ver como nós observamos isso e como eles tinham realmente essa grande maturidade. Veja, Leon Denis, de inteligência brilhante, desde muito cedo, como ele teve que trabalhar, porque ele não teve a mesma formação, ele não teve uma formação oficial como Kardec teve, por conta de sua vida financeira muito difícil, que o obrigou a trabalhar desde cedo para se sustentar e sustentar os pais velhinhos. Ele foi um autodidata. Então, como ele lia muitos clássicos da literatura, ele foi se preparando para ser cada vez mais um excelente orador, com muita eloquência, de forma convincente e encantadora, que falava para plateias de 2, 3 mil pessoas, e um excelente escritor. Leon Denis, que se ocupou em grande parte dos seus livros da filosofia do Espiritismo, tanto que ele é considerado o filósofo do Espiritismo. Eu sempre comento que o melhor livro que eu já li em toda a minha vida foi O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e sempre indico para as pessoas que estão começando no Espiritismo, porque quando a gente lê esse livro é um alento, porque a gente vê as nossas dores retratadas e refletidas com uma maturidade de um espírito milenar. Quando nós falamos de Leon Denis e nós vemos os livros escritos por ele, também nos surpreendem que Leon Denis fala de uma forma brilhante sobre mediunidade, até porque viveu isso. Ele foi um médium psicógrafo e foi também vidente, mas ele não escrevia psicografando. Ele fazia isso se utilizando de uma mediunidade de inspiração e intuição. Falam, inclusive, que os livros que ele retrata cenas da história medieval e história antiga, os guias mostravam para ele cenas como filmes, onde ele enxergava todos os cenários. E aí faz com que, quando ele coloque isso no papel, seja de uma forma tão fiel, com riqueza de detalhes e tão brilhante como ele fez isso. Eu pergunto a você, meu amigo, nós sabemos que Kardec teve dúvidas o que seria do Espiritismo caso ele não tivesse aceito esta missão.
E nós sabemos também que Leon Denis seria a pessoa que levaria à frente a consolidação e a feitura do Espiritismo. O que é que você imagina que teria acontecido com esse jovenzinho de idade na carne, mas com essa madureza interior, com essa prontidão moral? Como teria sido o nosso espiritismo se tivesse sido capitaneado pelo nosso Leon Denis? Como seria isso para você, meu amigo? Você faz para mim usa de tua imaginação e faz uma narrativa de como você imagina que teria sido feito isso. Eita, minha querida amiga Valéria, que estás a me pedir? Ô, minha amiga, realmente aquele diálogo de Kardec, quem será meu sucessor, né, ao espírito de verdade? A gente sabe que o sucessor de Kardec num plano maior, no plano mundial, né, ele reencarnou aqui no Brasil, foi Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, né? O médico dos pobres, aquele que recebeu através da intuição do povo brasileiro o título de o Kardec brasileiro, né? E quando a gente estuda a biografia de Kardec, os 3 volumes de Zeus Van Truy e Francisco Thiessen, né? A gente compreende isso. E quando a gente vai estudar a vida de Bezerra, Bezerra foi quem desenhou o mapa do movimento espírita, onde seria o maior movimento espírita do mundo, o movimento espírita do Brasil, né? Quando o espírito de verdade responde que o teu sucessor será um capitão que comanda um navio, né? Aí a gente enxerga realmente que o trabalho hercúleo de Bezerra de Menezes aqui, né? Então, criando praticamente o movimento espírita mais pujante do mundo, né? Então, realmente, ele foi o sucessor. Agora, você está certíssima quando você afirma que, naquele primeiro momento, no movimento espírita francês, Leon Denis não foi apenas o sucessor. Ele não sucedeu apenas, ele consolidou o movimento espírita na França, né? Realmente, e 2 almas tão ligadas, Kardec e Denis, que a gente observa, Valéria, que o próprio nome Leon Denis se encontra dentro do nome próprio de Kardec. Isso é uma feliz coincidência, isso é uma coisa impressionante, né? Tanto o nome Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o nome de Leon Denis se encontra aí dentro, como através das cartas de Kardec, né? Parece que o nome corretamente seria Denisard Léon Hippolyte Rivaio, mas do mesmo jeito o nome Leon Denis estaria dentro do nome próprio de Kardec, né? Mas essas almas vêm de longe, foram amigos nas velhas galhas distantes nos tempos dos druidas e retornaram juntos na reforma protestante, né? Quando Kardec desempenhou um papel tão importante como Jean Rousse, Leon Denis estava ali e ambos tinham como mestre Jerônimo de Praga, né? Tanto que esse espírito Jerônimo de Praga foi o orientador de toda a obra de Leon Denis na França, né? Todo o trabalho de Leon Denis teve a supervisão e orientação de Jerônimo de Praga, junto com o Espírito Azul, né? Então veja bem, então Kardec tinha toda uma pleiade do espírito de verdade, né? E aquele que foi mestre dos dois, de Denis e Kardec, volta orientando do plano espiritual o trabalho magnífico que Leon Denis fez na França, realmente, quando ele vai consolidar, né? Vai ser o apoio a Amélie Boudet quando Kardec desencarna, criando com Gabriel Delany a União Espírita Francesa. Então essas ligações são maravilhosas, né? Aí você pergunta como seria se fosse Leon Denis. A gente podia até abrir se fosse Delany, né? Se fosse Flammarion. Uma coisa é, eu não falo atraso, porque nos planos divinos esses obstáculos são removíveis, né?
O Denis reencarna em 1 de janeiro de 1846. A gente sabe que a data não poderia ser a mesma, né? Se Leon Denis fosse o codificador, porque o Livro dos Espíritos surge em 1857. Leon Denis tinha apenas 11 anos de idade, né? Então, mais tarde sim, depois da partida de Kardec, ele já era um homem com mais de 30 anos, então deu um apoio à dona Amélie Boudet, né? Junto com Delane. Mas isso é um obstáculo plenamente removível. Que não fosse 57, fosse um pouquinho mais tarde, teríamos, a gente diz muito no movimento espírita, que Leon Denis é o poeta do espiritismo, né? Então, com aquele lirismo impressionante, aquela beleza. Mas percebemos que o Leon Denis, como grande filósofo que foi, ele não era desprovido da análise científica e do gosto pela ciência. É que, estando Kardec ali desempenhando sua missão, Denis foi esse pilar, né? Esse apêndice importantíssimo da filosofia. E veja bem, se Leon Denis fosse o codificador, quem sabe ele seria intuído, viria preparado para dar vazão mais a esse lado da ciência, né? Mas eu digo a você uma coisa, minha querida Valéria, sei que você pensa assim também. Se fosse Denis, o trabalho seria tão magistral como Kardec, porque são espíritos da mesma grandeza, do mesmo naipe, espíritos maravilhosos e que deixaram uma obra impressionante. O respeito que nós temos que ter a Leon Denis é imenso. Esse grande apóstolo do Espiritismo que desencarnou cego, sem a luz nos olhos, mas com a luz espiritual ele dita à sua secretária sua última obra, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, né? Então as Galhas estava ali ressurrecta na França. Então era todo um grupo de espíritos reencarnados trabalhando na maior revolução que já houve nos tempos modernos, a Revolução Mundial dos Espíritos, porque ali nascia uma história sem fim, essa história que se desenrola hoje no mundo, aqui em solo brasileiro, e que graças a Deus, Valéria, a gente está fazendo parte disso tudo, como todos os irmãos espiritistas, né? Desfraudando essa bandeira maravilhosa do espiritismo aqui em terras brasileiras, né? Então, que emoção! Então fica aqui a nossa reverência, o nosso preito de afeto e gratidão a Kardec e a Denis, Leon Denis, este poeta do espiritismo. Então isso aqui foi um esforço, viu? Então mergulhamos nas sagradas asas da intuição. Então Kardec cumpriu sua missão, Leon Denis consolidou, e Bezerra de Menezes é aqui como grande comandante, capitão que comanda o navio. E hoje temos esse movimento espírita maravilhoso, retumbante, aí dando frutos a 100 por 1, né? Valeu, Valéria, gratidão mais uma vez e vamos para frente. Semana que vem estaremos aqui com mais um Raiz Espírita. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.